revisão de geometria para a prova desse ano. Vai cair uma questão que você vai resolver com o conceito de áreas. Vai cair outra questão que você vai resolver com o conceito de ângulos. E são esses 2 pontos e esses 4 pontos que eu quero que você saia daqui sabendo. Mas eu vou logo dizendo, o objetivo dessa aula não é te ensinar matemática. Eu não quero te ensinar matemática com essa aula. Eu quero fazer uma revisão, te ajudar a relembrar pontos importantes que às vezes você esqueceu no meio do caminho e pontos que vão ser cobrados na sua prova da UBMAP desse ano, tá? Então, fique ciente disso. O objetivo não é te ensinar matemática. Vamos lá? Primeira coisa, o que eu quero que você saiba de área? Quero que você saiba a área do quadrado, do triângulo, do trapézio e do hexágono. Para começar. E quero que você saiba que quando você tem 2 triângulos de mesma base e mesma altura, eles têm mesma área. Como assim? Mesma base, mesma altura, tem mesma área. Fechou? H de altura, tá? A gente geralmente usa H para representar a altura. Mesma base, mesma altura, tem mesma área. Se você tem 2 triângulos assim, eles vão ter mesma área. Ângulos. 4 conceitos de ângulos. Primeiro, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Os 3 ângulos. Se você soma os 3 ângulos, você tem 180. Se você faz uma reta, esse ângulo aqui é 180 também. Se você tem um triângulo de 2 lados iguais e 2 ângulos iguais, na verdade, se você tem um triângulo de 2 lados iguais, você obrigatoriamente tem 2 ângulos iguais. Se você tem um triângulo de 3 lados iguais, obrigatoriamente você tem um triângulo de 3 ângulos iguais. 3 lados, 3 ângulos. 3 lados, 3 ângulos. Pronto. Vamos passar o olho rapidinho por esses conceitos e aí eu vou mostrar uma questão que você resolve com isso aqui e outra questão que você resolve com isso aqui. Tá, vou pegar o pretinho. Pronto. Como é que você entende de maneira rápida a área dessas formas geométricas aqui, sem precisar decorar, tá? De maneira muito simples. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É multiplicando a base vezes a altura, né? A gente já viu isso 1 milhão de vezes. Se aqui for 6 e aqui for 3, a gente multiplica 6 vezes 3. Total, 18. A área do retângulo é 18. Até aí tudo bem. Agora, quando você pega um triângulo, às vezes a coisa complica um pouco. Porque você pega um triângulo aqui assim, que eu te falo que aqui é 6, te falo que aqui, sei lá, é 4, e te falo que aqui é 5. Aí você fica, já sei, a área então vai ser base vezes altura, 6 vezes 4, dividido por 2, 12. A área é base vezes altura dividido por 2, que você lembrou isso de algum lugar. Aí aqui está seu erro. Quando você calcula a área de um triângulo, você não multiplica pelo lado, você multiplica pela altura. E a altura de um triângulo, esse é o ponto principal. A altura de um triângulo vai do topo dele até na base. Reto. Ângulo reto. Quando você vai medir minha altura, você vai do meu topo até embaixo, fazendo um ângulo reto, perpendicular à base, 90 graus lá embaixo. Você não faz uma linha inclinada assim para medir a sua altura. Você vai reto até embaixo. Então, triângulo a gente faz a mesma coisa. A gente faz uma medida exatamente assim, uma medida reta até embaixo. Pronto. Essa é a altura do triângulo. Então, eu tenho que multiplicar base vezes altura, vezes essa medida que está aí no meio. Mas e como é que eu vou descobrir essa altura? E aí, que, por exemplo, porque, na verdade, assim, tem várias formas de descobrir a altura, não vem ao caso agora, mas para eu achar a área, eu vou multiplicar a base vezes a altura, e não a base vezes o lado. Mas por que, Léo? Por que tem essa definição? Por que eu tenho que escolher a altura e não o lado para descobrir a área? Porque eu sei que todo triângulo é a metade de um retângulo. E aí você mata a charada, tá aqui, ó. Todo triângulo é a metade de um retângulo maior. Então, pense agora que eu tenho esse retângulo aqui, que é o mesmo desse aqui de cima. Vamos supor que é o mesmo. Tá aqui, esse triângulo 6 por 3. Esse retângulo 6 por 3. E aqui é a base dele, e aqui vamos botar que a altura é 3. Vamos só dizer que a altura dele é 3 aqui. Se você prestar atenção, essa altura aqui está dividindo o retângulo em um retângulo menor aqui do lado e outro retângulo maior aqui na direita. Então, tem um retângulo aqui, tem outro retângulo maior aqui. E aí, essa parte de cá está dividida ao meio por esse lado. Tá vendo? Esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Eu costumo falar que é um pão que você dividiu ao meio. Imagina, ó, é uma fatiazinha de pão aqui que você foi lá e dividiu ao meio. Tá aqui, esse lado. A mesma coisa acontece do outro lado. Tá aqui, ó. Tá do outro lado aqui. A mesma ideia. Então você percebe, olhando na imagem, olhando visualmente, você percebe que o triângulo representa a metade do retângulo. Porque ó, esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse. Então o triângulo representa a metade do retângulo. Então se eu sei que o retângulo é 6 vezes 3,
o retângulo não é base vezes altura, então o triângulo é a metade disso. É isso dividido por 2. É a base vezes a altura dividido por 2. Então você vai ver que é 6 vezes 3, 18, dividido por 2 dá 9. Então essa é justamente a área do nosso triângulo. Por isso que o triângulo, o retângulo ou o quadrado, base vezes altura. Esse aqui, base vezes altura dividido por 2. Pronto, então a gente já entendeu a área do triângulo. E aí quando você vem para o trapézio, a coisa fica muito óbvia. Óbvia demais. Porque o trapézio, simplesmente, se você pegar qualquer trapézio... O que é um trapézio? Esse lado é paralelo ao de baixo e você só liga os outros dois pontos aqui. Isso é um trapézio. Tem 4 lados e 2 lados paralelos. Perfeito. E aí o trapézio, quando você tenta calcular a área dele, você vê, se você for procurar a fórmula na internet, você vai ver que a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí você fica, putz, onde é que veio esse monte de coisa? Por que tem que somar a base maior mais a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2? Esquece a fórmula. Eu quero que você só divida em 2 triângulos. É muito mais fácil, muito mais simples. Quando você dividir em 2 triângulos, pode ser, por exemplo, daqui para cá ou daqui para cá. Você escolhe. Eu vou escolher essa divisão aqui. Então eu tenho esse triângulo de baixo e tenho o triângulo lá em cima. Como é que eu calculo a área desse triângulo? É a base dele. Vamos dizer que a base dele aqui, ó, é um 9 e a base desse aqui é um 4. E a altura vai do topo, que é aqui, ó, do topo até lá embaixo. A altura, então, é isso aqui. Vamos dizer que a altura é 5. E aí, para calcular a área desse trapézio, a gente primeiro calcula a área do triângulo azul e depois a área do triângulo vermelho. A do azul vai ser simplesmente, ó, a base dele, que é 9, vezes a altura dele, que é 5, a gente viu aqui, dividido por 2. Não é assim calcular a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. E aí eu vou somar, fazer uma soma com a área do triângulo vermelho. E a área do triângulo vermelho agora a gente tem que usar a imaginação. Você usa a imaginação, vira de cabeça para baixo e vê que essa aqui é a base do triângulo vermelho. E a altura dele vai daqui para cá. É a mesma altura, 5 também. Então a área do triângulo vermelho a gente já vê de cara que é base, 4, vezes a altura que é 5, dividido por 2. Pronto. Então, em qualquer trapézio, você divide, calcula a área de um triângulo, calcula a área do outro triângulo, acabou a conversa. Faz essa conta aqui, soma tudo e você descobre pra mim. Tá? Vou deixar isso aí pra você fazer. A área do hexágono é mais tranquilo ainda, porque o hexágono regular, o hexágono bonitinho, que é esse aqui, ó, são 6 lados, todos iguais. Eu quero que você simplesmente faça isso aqui. O hexágono vai formar 6 triângulos, todos os triângulos iguais, todos os lados iguais. Então você só precisa descobrir a área de um triângulo e multiplicar por 6. Esquece fórmula, esquece fórmula. Você não sabe o triângulo? Você já não entendeu como é que funciona a área de um triângulo? Se eu sei de um, eu sei de todos. Fechou? Na hora da prova você vai ter informações, você vai descobrir a área de um e só multiplicar por 6. Esquece. Tranquilo, tranquilo demais. Pronto. E aí existe esse outro conceito aqui que é muito usado, muito cobrado e que é óbvio, porque é exatamente... Só um instantinho. Pega lá o nosso... Esse conceito aqui é muito tranquilo, porque é um conceito que vem da área do triângulo. Você sabendo a área do triângulo, você sabe esse conceito. Só que eu quero que ele fique óbvio para você. Você tem que bater o olho na questão e enxergar esse conceito. Isso que é o difícil. Vou colocar aqui e você vai entender agora. Imagine que eu tenho 2 retas paralelas e eu vou desenhar um triângulo aqui em cima. Ó, a base dele vai ser uma base de 6. Base 6, não importa. Vou desenhar esse triângulo aqui. Pronto. É um triângulo de base 6. A altura dele é quanto? Não sei, vou botar aqui uma altura de 5. Não faz diferença. Altura de 5. Agora eu vou desenhar outro triângulo que vai lá longe. Vai lá na baixa da égua e volta. Um triângulo vermelho. E eu te pergunto, qual deles tem a maior área, aparentemente? Se você olhar assim, eu diria, se fosse chutar, que esse triângulo pretinho tem uma área maior, aparentemente. Mas se você entrar no conceito do cálculo da área de um triângulo, você vê que eles têm a mesma área. Presta atenção. Qual é a área do preto? Base vezes altura, 6 vezes 5, dividido por 2. Pronto, essa é a área do... Vou até botar aqui, ó. A área desse aqui é 6 vezes 5, dividido por 2. Pronto. E do vermelho? A área do vermelho é como? Base dele, 6. A altura dele é isso aqui.
Não é isso aqui, é isso aqui também. É o mesmo 5. A altura dele é 5 também. 6 vezes 5, dividido por 2. Então aí você vê que os dois têm a mesma área. A mesma área. E se você construir outros triângulos aqui, você vai ver que a ideia é a mesma. Se você for lá longe e voltar, se você for aqui pertinho e voltar, eles todos têm a mesma base e a mesma altura. Então, a partir de agora, quando você olhar uma questão que tem alguns triângulos, tenta enxergar isso. Tenta enxergar triângulos que têm a mesma base e a mesma altura, porque aí você já mata e já vê que eles têm a mesma área. Fechado? Combinado? Escreve essa frase nos comentários, porque você vai usar na sua prova. Principalmente no nível 1 e nível 2. Nível 3 usa umas coisas mais avançadas, mas nível 1 e nível 2 isso aqui despenca quase todo ano. Pronto. Combinado, então. Triângulos de mesma base, mesma altura, tem mesmíssima área. Agora vamos falar de ângulos? Vamos falar? Isso aqui pra galera do nível 2, tá? Nível 2 é que você vai ter muito... Nível 2 e nível 3. Nível 1 até hoje não cobrou ângulos. Então, só se eles quiserem fazer alguma coisa diferente. O que você precisa saber de ângulos aqui? Uma circunferência tem 360. Circunferência total tem 360 graus. A metade dela, se você fizesse aqui a metade dela, você vai ter o quê? Metade de 360. Não é isso? Por isso que uma reta tem 180 graus. Então, isso aqui, 180. Quando você pega um triângulo, tem como demonstrar isso. Quando você pega um triângulo e você soma os três ângulos internos a ele, a soma sempre vai ser igual a 180. É muito tranquilo de demonstrar isso aqui. Tem vídeo no canal, é só pesquisar. Ângulo, Sol, Mi, pesquisa que você vai ver 1 milhão de vídeos explicando exatamente por que isso acontece. E você vai ter também... Não corre não que eu tô te vendo. Você vai ter também, além dessa definição aqui, essas outras duas, que são fundamentais. Não vou perder tempo explicando aqui, mas acontece, tá? Se você tem um triângulo de dois lados iguais, ó, esse lado é igual a esse lado aqui. Dois lados iguais, então esse ângulo é igual a esse ângulo. O de cima não, tá? Então é o ângulo que tá junto com esse lado. Esse ângulo é igual a esse também. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Três lados iguais, esse lado igual a esse, que é igual a esse, então você também tem três ângulos iguais. E agora, usando essa informação, você consegue descobrir o valor desse ângulo. Consegue, né? Porque se eu tenho três lados iguais, eu tenho três ângulos iguais. Se eu tenho três ângulos iguais e a soma é 180, cada um tem que ser quanto? Cada um tem que ser 1/3, divide por 3. Cada um tem que ser 60. Cada um tem que ser 60. Agora, no caso do isósceles, tem como eu descobrir quanto é cada um desses aqui, já que eles são iguais? Tem como descobrir? Alguém vai falar, é 45, é 30, 30, 30. Na verdade, não tem como descobrir, né? Porque o triângulo isósceles, ele pode estar assim. Ele pode estar assim, ó. Olha a diferença desse para esse. Ele pode estar mais assim. Não tá vendo? O triângulo isósceles existem várias formas possíveis. O equilátero sempre vai ser assim. Sempre vai ser 60. Beleza. Tá provado? Tá explicado o geral, né? Fizemos a revisão. Vamos agora para a questão? Bora. Bora pra cima. Bora pra cima. Bora pra cima, bora pra cima. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí embaixo. Qual a medalha que você vai ganhar, hein? Escreve aqui embaixo. Quero saber qual a premiação que você vai ganhar. Se você não vai ganhar nada na minha, fala também. Não tem problema não. Fala que você não vai ganhar nada, que aí a gente já fica sem expectativa. E aí ano que vem você se prepara direitinho, estuda mais e aprende, domina esse negócio e ganha sua medalha, tá? Muito tranquila essa questão. Vamos lá. Um hexágono. É um hexágono grandão, assim, ó. Um hexágono grandão. Vamos botar ali. O jeitinho que ele tá lá. Tá meio troncho assim, ó. Pronto. Hexágono grandão. E aí tem alguns pontos médios divididos nele aqui. Tá dividido ao meio aqui, tá dividido ao meio aqui, tá dividido ao meio aqui, dividido ao meio aqui, tá dividido ao meio aqui, tá dividido ao meio aqui. E aí simplesmente ele desenha um triângulo. Desenha um triângulozinho bonitão aqui, ó. Desenhar. Ele pega esse aqui e liga lá. Pronto, ele pega esse aqui e faz isso aqui, ó. Esse triângulo aqui. Tem esse lado, esse lado, esse lado. E ele fala que esse triângulo tem área de 1 centímetro quadrado. Esse aqui tem área 1. Esse triângulo pra gente tem área 1. Tá perguntando quanto é a área desse triângulo aqui. E agora? A área dele é 1.
Aí você lembra, peraí, o Léo me disse que tem um negócio de mesma base, mesma altura, mesma área. Esses dois triângulos têm mesma base? Sim ou não? A base dele aqui é essa, a base dele aqui é essa, ó. Lógico, a base você pode enxergar aqui, pode enxergar de várias posições a base, né? Mas vamos tentar enxergar a base aqui. E você vê, já que aqui não era o ponto médio, a gente não falou que era ponto médio divide ao meio. Então esse pedacinho é igual a esse. Ou seja, esses dois triângulos têm a mesma base. Mesma base. Tem a mesma altura? Aí você olha, peraí, isso aqui tá a base, a altura dele é a que vem lá do topo até embaixo. A altura desse pretinho aqui é essa. É essa aqui. A altura desse outro também é essa aqui. Ou seja, mesma base e mesma altura. Então eles têm o quê? Fala pra mim. Dá um grito. Dá um grito aí pra todo mundo ouvir. Mesma base, mesma altura, tem mesma área, meu irmão. Mesma área. Então você descobre que a área desse aqui é 1 também. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Mas ele não quer saber a área total, ele quer saber a área só desse aqui. Resposta, 1. E acabou a questão. E acabou a questão, tá? Essa aqui era a letra A de uma questão aí. Depois vem a letra B e a letra C que cobra uma ideia de proporção, de áreas, razão, não sei o quê. Seja assunto para outra história, para outra conversa. Não vamos entrar nesse mérito agora. Tá vendo? Conceito simples, você bate o olho e mata a questão, tá? Caiu recente, isso aqui acho que foi coisa de 2021. Recente. Vamos lá, próxima. Essa aqui muito boa também. Linda questão essa aqui, ó. É um retângulo que você tem. Um retângulo não, um quadrado que você tem. Dividido em 9 quadrados menores. 9 quadrados menores. E quando ele dividiu nesses quadrados aqui, ele saiu cortando em faixas menores de triângulos. Então ele pegou aqui, dividiu aqui, pegou aqui, dividiu aqui, pegou aqui, dividiu aqui, pegou aqui, dividiu aqui, pegou aqui, dividiu aqui. E aí formou esse triângulo aqui que é o triângulo listrado. Ó, esses 4 aqui. Todos os quadrados são iguais, tudo igualzinho, pretinho, tudo igual, tudo bonitinho, tá? Tudo dentro dos conformes. E aí tem mais um outro triângulo, que seria o nosso triângulo vermelho, que é o triângulo que vem assim, ó. Ele vem aqui e faz assim. 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 E aí a imagem talvez não ficou proporcional, mas isso não faz diferença para quem é matemático, igual nós, né? Isso aqui é só uma mera ilustração. Para quem é matemático, ele enxerga os valores, enxerga a proporção, sem precisar desenhar. Pronto, lindo, maravilhoso, desenho perfeito. Pergunta, qual é a área listrada de preto, qual é a área listrada de vermelho? Simples. E de informação, o que você quer de informação? Ah, Léo, eu quero saber o tamanho do quadradinho. Tá bom, vamos falar. Aqui é 2, aqui é 2. Todos os quadradinhos são iguais, 2 por 2, todos. Todos são exatamente iguais, tá? Fala pra mim. Tenta descobrir aí, dá um pause. Descobre pra mim a área preta. E aí você fala, a área preta é muito fácil, Léo. Porque a área preta nada mais é do que a metade de um quadradinho desse. Metade de um quadradinho. Se aqui é 2 vezes 2 é 4, metade aqui é... A área total é 4, então metade é 2. 2. Aí eu junto. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Beleza. Área preta, sensacional. Incrível. Incrível a sua análise. Então eu sei que a área do triângulo preto é 2. Agora, a área do triângulo vermelho. Aí existem várias formas de você descobrir, né? Várias formas. Você pode pensar, a base dele é 2, a altura dele é 2. 2 vezes 2 dividido por 2, fechou também. Outra forma de enxergar, que aqui não foi necessário, mas poderia ter sido. Eles têm mesma base, mesma altura. Olha o preto e o vermelho. Mesma base, que é 2. Mesma altura, tá aqui, ó. A altura deles, 2 também. Logo, eles têm mesma área. Se a área desse aqui é 2, a área dele vermelho é o quê? É 2 também. É 2 também. É 2. E aí tem outro triângulo que aparece na questão seguinte, que pergunta... A próxima questão pergunta quanto é que é essa área aqui. Vou até botar, ó. A letra C dessa questão. A letra C pergunta essa área aqui, quanto é que é. Aí você fica assim, putz, agora complicou. Agora ficou difícil demais. Porque aí eu não sei exatamente como é que... Pra onde eu vou, pra onde vai. E aí nessa hora é que aquele conceito te ajuda de verdade. Olha aqui, ó. Se você olhar pra essa base aqui... Vamos tentar descobrir esses pedacinhos menores, porque a gente descobre esse que está faltando aqui. Pode ser? Pode ser, Léo. Tá. Esses dois triângulos aqui, eles têm a mesma base? Ó, esse vermelhinho e esse vermelhinho aqui, tô falando deles. Eles têm a mesma base? Tem a mesma base, tá aqui. Acabei de pintar, mesma base. Qual o valor? Não interessa. Tem a mesma base. Quanto é que é? Não sei ainda. Também não tô nem interessado em saber. E tenho raiva de quem sabe. Essa aqui é a base. Agora, a altura...
dele é essa aqui, que é 2. A altura daquele lá é essa aqui, que é 2 também. Então eles têm mesma base e mesma altura, logo eles têm mesma área. Se eu sei que a área total é 2 e eles têm mesma área, então cada um tem área de quanto? Área de 1. Esse pedacinho é 1, esse pedacinho é 1. Opa, se aqui é 1, se esse pequenininho é 1, quanto é que é o restante roxo que tá sobrando lá? Ah, Léo, o total a gente descobriu que era 4. Então se aqui é 4 e esse pedacinho é 1, esse restante aqui é o quê? É 3. E pronto, e acabou a questão. Acabou a questão, tá? Pronto. Então, de áreas, gente, é isso aqui, tá? Tem um monte de outras questões de área, eu quero que vocês façam, vão treinando. Galera que não estudou nada, quiser dar uma treinadinha, compensa ainda, tá? Bem pouquinho, mas compensa. Vamos agora para uma questãozinha de ângulos, que essa de ângulos aqui é uma das questões mais lindas que eu já vi na prova da OBMAP. Linda, 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 linda. Vamos desenhar? É um triângulo bem torto, bem estranho. Mas ele é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Pronto. Esse aqui é o triângulo. Aí tem um ponto O, que simplesmente tá aqui. E aí ele faz umas ideias malucas, assim, ó. Pronto. E ele fala que esse pedaço é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. Como é o nome do ponto... Ó, esse aqui é um extra, tá? Extra. Como é o nome do ponto que fica dentro do triângulo, que tem a mesma distância para os seus vértices? Ó, esses 3 pedaços são iguais. Como é o nome do ponto? Fala pra mim. Escreve nos comentários. Já já a gente conversa. Olha. E aí ele vai falando outras informações. Ele divide esse lado aqui em 3 pedaços iguais. Aqui, ó. Esse é igual a esse. Que é igual a esse. E ainda faz assim, ó. A imagem não ficou muito boa, mas ainda faz assim, ó. Liga esse ponto com esse. E diz que esse pedacinho é igual a esse pedacinho. E esse pedacinho é igual a esse pedacinho também. Então, ó, esse é igual a esse, que é igual a esse. E esse é igual a esse é igual a esse. Pronto. Tudo igual, tudo lindo, tudo bonito. A pergunta, quanto é que é o ângulo ODE? Quanto é que é esse ângulo aqui? Depois pergunta, quanto é que é esse ângulo BOE? BOE, que é esse ângulo todinho aqui, ó. Depois pergunta quanto é que é o ângulo BAC. BAC, que é esse ângulo inteiro aqui. Pronto. Essas são as perguntas que ele faz pra gente. Vamos resolver? O nome do ponto é incentro. Pesquisa depois. Incentro. E ele é o centro da circunferência que passa ao redor, que encosta nos 3 vértices. Lindo, tá? Lindo. Depois dá uma olhadinha. Tem incentro, tem baricentro, tem ortocentro. Só ponto bonito dentro do triângulo, tá? O triângulo é uma das formas geométricas mais lindas da matemática. Vamos descobrir? Questão de ângulo. Qual é a estratégia para resolver? Vamos usar aqueles conceitos que a gente viu. A soma dos ângulos é 180. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Só que vamos usar também o quê? Ah, sim. Outra informação que a questão fala também, ó. Fala que esses 3 pontos, esse e esse aqui, ó, são colineares. Está escrito na questão, colineares. Você tem que saber o que é colinear. Mesma linha. Mesma reta. É isso que significa. Colinear. Colinha. Mesma linha. Mesma reta. Então, esses 3 pontos estão alinhados. É isso que quer dizer. Se eu falo assim, ó, esse ponto e esse ponto são colineares, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, eles formam um ângulo de 180 graus. Porque é uma reta. E agora ficou fácil, porque a gente já sabe que esse ângulo que está aqui, ó, 180 graus. Mas vamos usar isso lá na frente. Estratégia para resolver questão de ângulo. É você ir colocando o que você sabe. Vai colocando. Vai colocando. Ah, não sei se vou usar. Não interessa. Vai colocando. Vai fazendo. Vai botando. No final, as peças se encaixam. Vamos lá? Esse triângulo aqui tem os 3 lados iguais. Então, quanto é que vale cada ângulo? Vale 60. A gente já viu. 60. Faltou, ó, esse aqui já descobriu. O primeiro já foi, letra A já foi. Esse pedacinho aqui é quanto? Não sei, vamos continuar. O que mais que a gente sabe de informação aqui? Agora acabou a informação, né? Não, acabou não, ó. Eu sei que uma reta não é 180. Se aqui é 60, quanto é que é o restante? É 120. Beleza, 120. Outra coisa, lados iguais, ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, pequenininho, é igual a esse ângulo aqui. Se aqui é 120, quanto é que está faltando para completar 180? O total não é 180? Se aqui é 120, está faltando 60. 60 é igual para um lado, igual para o outro. Então fica 30 para um lado, 30 para o outro.
30 para o outro. Opa, tá começando a clarear minha mente. Olha aqui esse triângulo maior, isósceles. Olha o triângulo maior, isósceles. Olha o centro, daqui para cá é igual a daqui para cá. Então esse ângulo de 30 é igual a esse ângulo de 30 aqui. Aqui é quanto? Aqui, ó. Esse aqui é 60, aqui é quanto? Aqui é 120. Mesma ideia do outro lado aqui, porque tem que completar 180. Opa. Outra coisa, se aqui é 30 e esse pedaço é igual a esse pedaço, aqui é 30, aqui é quanto? É 30. O ângulo que ele queria saber não era esse todo? 30 mais 60. Dá 90. Então a gente já descobriu mais um ângulo. Mais um ângulo. Outra ideia que a gente pode descobrir aqui também, ó. Esse total aqui, ó, é 60 aqui, aí aqui é 30. Deu 90. E o restante que tá faltando aqui é quanto? Para completar os 180, que a gente viu que é colinear. 90 mais quanto? Mais 90. Então vem aqui, ó, é 90. Esse pedacinho aqui não é igual a esse pedacinho aqui? É. Então quanto é que tem que dar em cada lado para fechar também o restante, que é 90? 45 para cada. 45 para esse, 45 para esse. Então a gente já descobriu um pedacinho aqui, ó, 45. Tá faltando a outra tripinha aqui embaixo. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ah, isso ajuda? Não sei, não sei. Mas, ó, presta atenção. Aqui não é reta, aqui não é 30, então quanto é que é o restante aqui que tá faltando? 30. Para chegar em 180, aqui é 150. 150. Para chegar em 180 no triângulo, falta 30. 30. Só que é igual para cima e igual para baixo. Então é 15 para cá, 15 para cá. Então quanto é que é aquele ângulo lá? 15 mais 45, 60. Pronto. Achamos os 3 ângulos que eles queriam só usando aquelas ideias básicas. Fechou? Perfeito? Pronto. Espero que você tenha entendido, que você tenha aproveitado essa revisão. Boa prova, tá? Tá chegando. Aproveite. Um cheiro enorme. Espero que você consiga a sua premiação. Não desanima, tá? Não desanima. Não importa se você vai conseguir premiação nenhuma. Bom, não importa se você vai conseguir ou não agora, se você não se preparou. Porque você tem que ter um pensamento de longo prazo. Ano que vem tem mais. Estude direitinho. Se prepare que ano que vem a medalha é sua, tá? Espero de verdade que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Um cheiro enorme e até o próximo vídeo. Tchau!